sou Luciano Duarte, seja muito bem-vindo ao BioArte. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é o canal onde a gente combina um pouco de arte com um pouco de divulgação científica. E hoje eu vou modelar uma tartaruga e uma estrela do mar. Então hoje a gente vai mergulhar no fundo do mar e vamos falar um pouquinho sobre a biologia marinha no geral. E lembrando um pouquinho das minhas antigas curiosidades, eu lembro que quando eu ia pro mar, eu percebia que a parte de cima da água era sempre mais quente do que a parte de baixo. Você já se perguntou por que isso acontece? Bom, isso acontece principalmente por dois motivos. A primeira é que a água quente e a água fria, elas possuem densidades diferentes. Portanto, a água quente é um pouquinho mais leve do que a água fria. E por isso, a água quente vai sempre subir para o alto e ficar mais na superfície. E também porque o sol em contato com a água esquenta a parte de cima daquela água. Então, como a água quente já é menos densa e ela já vai ficar na superfície, e também é essa mesma água que vai ficar em contato com o sol, isso acaba paralisando aquela imensidão de água quente na superfície do mar. E é por isso que quando você entra no mar, quando você vai um pouquinho mais profundo e dá um mergulho, você vai ver que a água de baixo é bem mais gelada do que a água de cima. E se isso acontecer, você lembra que esse fenômeno se chama termoclina. E isso de que a água quente é menos densa do que a água fria, também acontece em outros materiais, como o ar, por exemplo. Quando você abre a porta da geladeira, provavelmente você vai ver algumas fumacinhas de ar indo para baixo. Isso porque o ar gelado é mais denso do que o ar quente. Então sempre que você abrir a geladeira e ver que a fumaça está indo em direção ao chão, é porque o ar frio é mais denso do que o ar quente. E também, quando a gente esquenta uma chaleira, o vapor de água que sai dessa chaleira, ele sobe. Isso porque materiais quentes têm menos densidade. Por isso, ele sobe. Então, dá pra gente perceber os dois fenômenos. Um quando a água está quente, que ela vira vapor e sobe. E outra quando a gente abre a geladeira, o ar frio desce. Então, sempre que o quente sobe e o frio desce. Então, pensando nessa mudança de densidade, isso vai gerar uma mudança de pressão entre o ar quente e o ar frio. E isso vai gerar um movimento cíclico, em que na área de alta pressão o ar frio desce e na área de baixa pressão o ar quente sobe. Isso vai ser um movimento contínuo e vai gerar as correntes de ar. Ué, mas esse vídeo não seria sobre o mar? Por que eu estou falando tanto sobre o ar? Então, é porque as correntes de ar vão ter impacto direto nas correntes marítimas. E essas correntes marinhas são os movimentos aperiódicos. Aperiódicos significa que eles não são fenômenos que vão acontecer, por exemplo, uma vez ao ano, sempre no verão. Eles são fenômenos que acontecem eventualmente em vários momentos do ano. E eu não sei se você já assistiu aquele filme Procurando Nemo, mas tem um momento em que as tartarugas pegam uma grande carona numa massa de água que vai passando como se fosse um tubo. E é exatamente isso que é uma corrente marinha. E ela acontece justamente porque o contato direto do ar passando em cima do mar empurra, vai modificando também a pressão e a temperatura e a movimentação dessa água que ele está entrando em contato e acaba gerando várias correntes que vão se dividir aí por vários locais da Terra. E voltando nesse filme Procurando Nemo, tem um personagem que se chama Esguicho, que é justamente esse que eu estou tentando fazer aqui de biscoito. E pensando na imensidão dos oceanos, 70% da superfície do planeta é recoberta por água. E para vocês terem uma noção de quão grande isso se equivale a um território 2 vezes mais extenso que a superfície da Lua e de Marte juntas. E é por isso que não é à toa que o mar abriga uma diversidade imensa de animais. Afinal, ele também é imenso. Agora, pensando um pouquinho nas tartarugas, o esguicho, que é quem eu estou fazendo aqui de biscuit, ele é uma tartaruga macho. Isso significa que ele foi desenvolvido em um ambiente frio. E isso acontece porque várias espécies de tartaruga apresentam determinação sexual dependente da temperatura. Isso significa que o local onde ele é incubado e a temperatura desse local vai ter impacto direto no desenvolvimento desse animal.
Uma coisa que é muito comum, por exemplo, nas tartarugas, é que as fêmeas elas só se desenvolvem em ambientes quentes e os machos só se desenvolvem em ambientes frios. Isso quer dizer que a temperatura do ambiente e o local onde esses ovos vão se desenvolver definem qual vai ser o sexo desse animal. E uma coisa que tem acontecido principalmente nos dias atuais é que, com o aquecimento global, a Terra tem esquentado um pouquinho mais. E com isso, tem nascido só tartarugas fêmeas, porque como as fêmeas se desenvolvem em ambiente quente e o ambiente no geral está ficando cada vez mais quente, isso favorece a reprodução e o desenvolvimento das tartarugas fêmeas, mas dificulta o desenvolvimento das tartarugas macho. Então isso atrapalha um pouco a reprodução das tartarugas. Mas não é só o sexo que a temperatura atrapalha. O local onde essa tartaruga vai colocar os seus ovos exerce uma influência que vai além da definição dos sexos. A influência do local de desova se estende a todo o desenvolvimento do embrião. Afeta o comportamento, o tamanho dos filhotes, sem contar que algumas enchentes que acontecem acabam com vários ninhos, principalmente das espécies de tartarugas de água doce. E muito se falou recentemente sobre a utilização de plásticos de um uso só, como o canudo, por exemplo, para poder salvar as tartarugas. E isso acontece porque se a gente não diminuir um pouquinho a nossa utilização do plástico, em muito pouco tempo o mar vai ter mais plástico do que peixes. E praticamente todas as tartarugas que existem hoje em dia têm algum tipo de plástico dentro delas. Isso acontece porque a alimentação das tartarugas, por exemplo, é basicamente de esponjas de água-viva. Então, é muito fácil confundir uma água-viva, por exemplo, com uma sacola plástica boiando. Ou confundir uma esponja do mar com uma esponja de lavar louça, por exemplo. Então, é muito possível que uma tartaruga coma esses objetos que estão no mar. E não só uma vez, diversas vezes durante o longo da vida dela. Isso vai acumular diversos plásticos e vai matar um monte de tartaruga por aí, porque elas acabam confundindo esse material. Então é essencial que a gente diminua pelo menos um pouquinho o uso de plástico. Agora eu já estou modelando uma outra peça, que é uma estrela do mar. E uma curiosidade que eu tive quando eu era criança é que uma vez eu fui para a praia e eu encontrei algumas estrelas do mar. Só que elas estavam num formato muito diferente do que eu conheço, do que eu achava que era uma estrela do mar. Que é basicamente um prato com desenho de uma estrela no meio desse prato. E eu jurava que isso era uma porcelana que alguém deixou cair de algum navio. E só depois, futuramente, quando eu estava na faculdade, que eu fui entender que aquilo não era um prato. E era, na verdade, um tipo de estrela do mar, que são as bolachas do mar. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem como que ela era. E eu vou deixar aqui também o nome dessa ordem dos equinodermatas, que são as bolachas do mar, caso vocês queiram procurar também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fique agora com um pequeno cover meu. E até semana que vem. Ah, não esqueça de dar like no vídeo e compartilhar se você quiser. Obrigado! Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por 6 meses como um peixe pra te ver. Então pra arrebentar o mar, grande o bastante que eu me assuste, que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e num instante de saudade eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. Cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero
compartilhar a vida boa com